Durante anos, milhares de fãs de Mushoku Tensei culparam Eris por uma única decisão. Ela foi embora, sem explicações, sem se despedir direito, e deixou Rudeus completamente destruído. Para muita gente, foi uma das atitudes mais egoístas de todo o anime. Mas existe um problema. Essa conclusão só faz sentido para quem conhece apenas a versão mostrada pelo anime. Porque a Light Novel revela uma história completamente diferente. Uma história que muda totalmente a forma como enxergamos Eris. Na verdade, ela nunca acreditou que estava abandonando Rudeus. Ela acreditava que estava fazendo exatamente o contrário. Mas antes de continuar, quero saber sua opinião. Quando você assistiu essa cena pela primeira vez, também ficou com raiva da Eris? Ou sempre achou que havia algo que o anime não estava mostrando? Porque, depois de conhecer os pensamentos dela na Light Novel, é quase impossível olhar para essa personagem da mesma maneira. Tudo começa depois da batalha contra Orsted, um dos momentos mais traumáticos de toda a história. Rudeus fez absolutamente tudo o que podia. Criou estratégias. Usou todas as magias que conhecia. Lutou até o último instante. E mesmo assim, foi completamente derrotado. Naquele momento, Eris assistiu tudo. Ela viu Rudeus arriscar a própria vida. Viu Orsted derrotá-lo com uma facilidade assustadora. E, pela primeira vez, percebeu algo que nunca havia imaginado. Ela era fraca. Muito mais fraca do que acreditava. O anime mostra esse momento rapidamente, mas quase não explica o que estava acontecendo dentro da cabeça dela. E é justamente aí que a Light Novel muda completamente essa cena. Enquanto Rudeus pensava em seguir em frente, Eris não conseguia esquecer aquela luta. Na mente dela, existia apenas um pensamento. Da próxima vez, eu não quero ser apenas alguém que precisa ser protegida. Percebe a diferença? Ela não estava pensando em abandonar Rudeus. Ela estava pensando em se tornar forte o suficiente para lutar ao lado dele. Só que existe outro detalhe, que quase ninguém comenta. Eris sempre admirou Rudeus. Desde criança. Enquanto muita gente acredita que ela apenas gostava dele. A Light Novel mostra algo muito mais profundo. Ela realmente acreditava que Rudeus era extraordinário. Um verdadeiro gênio. Alguém capaz de resolver qualquer problema. E exatamente por isso, quando viu Rudeus perder para Orsted, ela entrou em desespero. Porque, se até Rudeus havia sido derrotado daquela forma, o que ela poderia fazer? A resposta parecia óbvia. Ficar mais forte. Muito mais forte. Mas foi exatamente aqui que aconteceu o maior mal-entendido de toda a obra. Quando Eris decidiu partir, ela escreveu apenas uma pequena carta. Nós não somos compatíveis agora. Poucas palavras, mas suficientes para destruir completamente Rudeus. Para ele, a mensagem significava apenas uma coisa. Ela o havia abandonado. Ela havia se arrependido de tudo. Ela não queria mais vê-lo. Só que a Light Novel revela algo completamente diferente. Eris jamais imaginou que Rudeus interpretaria aquelas palavras daquela maneira. Na verdade, ela acreditava que a mensagem era simples. Vou ficar mais forte. E depois volto. Na cabeça dela, isso era tão óbvio, que não precisava escrever mais nada. E foi justamente esse excesso de confiança que criou um dos maiores mal-entendidos de Mushoku Tensei. Enquanto Rudeus acreditava que havia perdido a pessoa que amava, Eris acreditava que estava iniciando o caminho necessário para proteger o homem que amava. Os dois queriam exatamente a mesma coisa. Continuar juntos. O problema é que nenhum dos dois entendia o que o outro realmente estava pensando. E talvez seja exatamente por isso que essa separação continua sendo uma das cenas mais dolorosas do anime. Não porque eles deixaram de se amar, mas porque nenhum deles conseguiu colocar seus verdadeiros sentimentos em palavras. Só que isso ainda não explica a decisão mais importante de Eris. Porque ela não saiu apenas para treinar. Ela escolheu um lugar extremamente específico. Um lugar onde apenas os espadachins mais fortes conseguiam sobreviver. E essa escolha revela o verdadeiro objetivo que ela tinha desde o início. O destino de Eris tinha nome. A Terra Sagrada da Espada. O lugar onde eram treinados alguns dos espadachins mais fortes do mundo. Para a maioria das pessoas, parecia apenas um treinamento. Mas, para Eris, era muito mais do que isso. Ela não queria apenas aprender novas técnicas. Ela queria eliminar a única fraqueza que havia descoberto. Ela mesma. Naquele momento, Eris chegou a uma conclusão extremamente simples. Se continuasse no mesmo nível, na próxima vez que Rudeus enfrentasse um inimigo como Orsted, ela voltaria a ser apenas uma espectadora. E isso era algo que ela simplesmente não conseguia aceitar.
É justamente aqui que a Light Novel apresenta um detalhe que o anime quase não explora. Durante sua jornada, Eris nunca treinou pensando em fama. Nunca treinou para superar Ghislaine. Nunca treinou para se tornar uma heroína. Ela treinava pensando em apenas uma pessoa. Rudeus. Cada golpe, cada batalha, cada derrota, tudo tinha um único objetivo: voltar forte o suficiente para lutar ao lado dele. E talvez esse seja o maior contraste entre Eris e muitos outros personagens. Ela nunca quis que Rudeus carregasse tudo sozinho. Ela queria dividir aquele peso. Mas havia um problema. Enquanto Eris passava todos os dias treinando, Rudeus acreditava que ela odiava. Esse contraste torna toda essa parte da história muito mais dolorosa. Porque o sofrimento dos dois nasceu exatamente do mesmo sentimento: o amor. Ela foi embora porque queria protegê-lo. Ele sofreu porque acreditava ter sido abandonado. E nenhum dos dois sabia da dor que o outro estava enfrentando. Só que existe outro detalhe que a Light Novel deixa muito claro. O treinamento de Eris foi brutal. Ela enfrentou adversários muito mais fortes do que ela. Foi derrotada inúmeras vezes. Levantou incontáveis vezes. E continuou treinando. Não porque alguém a obrigava, mas porque ela acreditava que ainda não era suficiente. Enquanto muitos protagonistas treinam para conquistar poder, Eris treinava para nunca mais sentir a mesma impotência que sentiu diante de Orsted. Essa diferença muda completamente a maneira como enxergamos sua evolução. Ela não buscava reconhecimento. Ela buscava segurança. Segurança para proteger alguém importante. E é exatamente isso que torna sua jornada tão diferente. Mas talvez o detalhe mais interessante seja outro. Durante anos, grande parte dos fãs acreditou que Eris simplesmente agiu por impulso. Afinal, essa sempre foi uma de suas características. Só que, dessa vez, foi o contrário. Pela primeira vez, ela tomou uma decisão pensando exclusivamente no futuro. Foi uma decisão ruim? Depende do ponto de vista. Porque ela escolheu o pior jeito possível de se comunicar. Mas suas intenções nunca foram egoístas. Na verdade, elas eram exatamente o oposto. Ela acreditava que estava fazendo um sacrifício necessário. Acreditava que Rudeus entenderia suas intenções. E jamais imaginou que aquelas poucas palavras destruiriam emocionalmente a pessoa que ela mais queria proteger. Talvez esse seja o maior ensinamento escondido nessa parte da história. Não foi a distância que separou Rudeus e Eris. Foi a falta de comunicação. Os dois tinham exatamente o mesmo objetivo: continuar juntos. Mas seguiram caminhos completamente diferentes porque nenhum deles conseguiu expressar aquilo que realmente sentia. E quando a Light Novel revela tudo isso, aquela famosa carta passa a ter um significado completamente diferente. Ela deixa de parecer uma despedida e passa a parecer uma promessa. Uma promessa silenciosa de que um dia ela voltaria, muito mais forte. Talvez seja exatamente por isso que tantos leitores da Light Novel defendem Eris até hoje. Porque conhecem uma versão da história que o anime mostrou apenas parcialmente. Uma versão em que Eris nunca abandonou Rudeus. Ela apenas escolheu um caminho doloroso, na esperança de que, quando voltasse, nunca mais precisasse vê-lo morrer diante dos seus olhos. E agora eu quero saber sua opinião. Depois de conhecer os pensamentos de Eris na Light Novel, você mudou sua visão sobre aquela despedida? Ou ainda acredita que ela tomou a decisão errada? Escreva sua opinião nos comentários. Porque uma coisa é certa. Depois de entender o que realmente passava pela cabeça de Eris, é impossível assistir aquela cena da mesma maneira novamente.